A partir de agora, entra em conexão Brasília-Rondônia. Apresentação Fábio Camilo. Chegando por aqui o seu programa Conexão Brasília. E no programa de hoje nós vamos conversar. Claro que vamos. Vamos conversar com o deputado federal Padre Tom. Deputado, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Fábio Camilo. E aproveito esse momento para saudar toda a população de Rondônia que nesse momento nos acompanha o nosso mandato e também estão sintonizados conosco com os principais acontecimentos no Parlamento brasileiro. Padre, como é que o senhor resumiria essa semana aqui na capital federal? Essa semana foi uma semana movimentada porque cheguei na segunda-feira e retornei ontem a Porto Velho, onde eu participei da belíssima celebração de 50 anos de sacerdócio do nosso arcebispo Dom Boaci, que tem uma história de 40 anos entre os estados do Acre e Rondônia, anunciando o Evangelho. Mas no dia anterior nós tivemos uma audiência pública que foi pedida pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e também a Comissão de Direitos Humanos sobre a violência no campo, onde o tema central foi Rondônia e o estado do Pará, enfocando no estado de Rondônia. E ali tivemos a presença também do presidente nacional da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, que é o Dom Ladislau, bispo do estado do Paraná, e também tivemos ali juízes federais, juízes estaduais e também representantes dos trabalhadores. Foi proveitosa, na sua opinião? Foi proveitosa, eu tive também a oportunidade de fazer um pronunciamento onde a minha posição é a seguinte: a violência existe por causa da falta de presença do governo, do Estado, tanto município como Estado, União. Aí essa discussão que eu queria chamar... Reina a impunidade pela falta de presença do Estado. Padre, sem querer interromper, é essa discussão que eu ia partir agora com o senhor, conversar com o senhor agora sobre isso. O senhor disse aí claramente que essa violência no campo, o culpado é o Estado. Mas o Estado, na sua opinião, o que precisa fazer mais ainda para melhorar essa segurança no campo? Não, e eu falei diretamente, porque ali tinha um representante da Força Nacional. E não se resolve violência com medidas paliativas. Quando acontece um foco de violência, alguém é assassinado, o governo, a União, ela se movimenta e manda descer o Exército e a Força Nacional. E aí não se resolve a violência com força ostensiva, essa é a minha posição. E presença do Estado é o quê? Por exemplo, eu visitei a região de Buritis, visitei ali o distrito de Jacinópolis. O que é que as pessoas, que os agricultores querem? Eles querem legalizar a sua situação fundiária. Aí o quê? A violência existe porque nós temos uma grave dívida do INCRA, e do próprio agora o Terra Legal, que é o problema da regularização fundiária. E presença do Estado não é com a força ostensiva, a presença do Estado é com posto de saúde, levando saúde ao povo, escolas, levando educação ao nosso povo, e também ali os órgãos estaduais como a Ematé, o Idaron, e aí, existindo esses órgãos, vai chegar também a segurança, a polícia, sem ser uma polícia ostensiva. E o outro ponto da questão é o quê? Fazer acontecer a regularização fundiária no estado de Rondônia. Rondônia tem muita terra da União, não é? Mas essas terras não são legalizadas. E hoje o governo federal está comprando fazendas privadas para assentar pessoas tendo terras da União. E por outro lado, as pessoas que chegaram há 20, 30 anos, até hoje não têm a sua situação fundiária regulamentada. E a grande guerra é o quê? É por terra. As pessoas ainda se matam por causa da falta de regularização e da falta de definição dos papéis no estado de Rondônia. Na sua opinião, dignidade à comunidade, dignidade ao povo, o senhor acha que está faltando também, não só por parte do governo federal, mas também por parte do governo do estado? Dos três entes. Eu acho que tem que vir uma política que una os três entes, o município, o estado e a União. Né? Não adianta, aí você viu quando houve aquela força nacional, né, em Machadinho do Oeste, e aí por causa do avanço do desmatamento, a força ficou 3, 4 meses. A força vai embora, volta a instabilidade no campo. Por quê? Porque são medidas paliativas. Nós precisamos medidas sérias, né, entre os três entes federados. E o principal ponto é o quê? É a regularização fundiária. E um outro ponto é a justiça, que a justiça
seja para todos. A justiça não pode ser somente para quem tem dinheiro. A justiça tem que ser para o pobre e tem que ser para o rico também. Aí eu acompanho os processos de regularização fundiária. Nós temos mais de 20 conflitos agrários ou assentamentos ou acampamentos, onde ali o INCRA entrou com processo de retomada, e todos os processos de retomada perdeu na primeira instância. Isso é um problema grave. Aí o governo precisa fazer uma força-tarefa, mandando delegados e juízes para que apresse esses processos, para que também acompanhe esses processos e vê quais foram os erros que aconteceram. Aí a gente vê todos os dias, tem comunidades que já vivem há mais de 20, 30 anos, 40 anos em cima da terra, estão perdendo suas terras. E o próprio INCRA aconselha que vai entrar com um processo de retomada, mas o INCRA não tem suficiente advogados, e ali nos processos que eu estou acompanhando, muitos deles, Fábio Camilo, até na sua região ali de Médici, e aí na região de Pimenta, na região de Parecis, na região de Chupinguaia, na região de Vilhena, lá em Curumbiária, onde o governo comprou a Santelina por 56 milhões de reais e a fazenda está invadida por um grupo extremista. E quem tem que resolver isso é o INCRA. Mas o INCRA não tem suficiente advogado. Você chega no INCRA, está um monte de processos amarelos e aí perde as ações. Por quê? Porque perde prazo. E ali o fazendeiro tem advogado, tem dinheiro, e o povão nosso, o povo simples, não tem condições de ter seus advogados. O senhor esteve essa semana também reunido, a bancada do PT esteve reunido com a ministra Idely Salvático, que é a responsável para discutir com a bancada essas questões de emendas e cargos, etc, etc, que é a ministra institucional do governo federal. A pergunta o senhor levou essa reclamação à ministra, a sua preocupação do INCRA? O senhor está falando isso há um bom tempo aqui, não é? E o que é que a ministra lhe falou, se o senhor conversou a esse respeito especial com ela? Eu já levei ao presidente nacional do INCRA, né? O INCRA precisa de dinheiro, mesmo no nosso governo, não é prioridade a reforma agrária, porque se fosse prioridade tinha dinheiro, né? Nós votamos aí 20 bilhões para construir trem-bala, 26 milhões, a Dilma está vindo terça-feira para as usinas, né? Para o desvio das águas do Rio Madeira, da primeira usina que já está feita 50%. E os bolsões de pobreza estão nos assentamentos. Falei para a ministra, mas a cobrança que eu fiz para a ministra também é a aproximação. Nós precisamos nos aproximar mais do governo. E a outra cobrança que hoje eu já vou dizer agora em primeira mão, e a tua pergunta foi importante, foi sobre os restos a pagar, né? A reedição do decreto dos restos a pagar das emendas. Ontem eu recebi o prefeito de Parecis, que estava preocupado, o vice-prefeito de Curumbiária e de outros municípios aí da região. Aí o que hoje, em primeira mão, a presidenta Dilma já reeditou o decreto por mais 3 meses. Aí os municípios vão ter uma folga para poder resolver as suas pendências, porque hoje aqui eu tenho uma lista de mais de 10 municípios para serem liberados recursos do falecido Eduardo Valverde, pelo MDA. Mas dos 10 municípios, 8 estão inadimplentes, tá? Aí, se a Dilma não reeditasse esse decreto, esses municípios teriam o risco de perder esses recursos que vão se transformar em políticas públicas lá na ponta, lá na comunidade, lá na associação, lá no município. Aí a notícia é importante que nós fizemos essa pressão à ministra Idely Salvático na terça de manhã e, graças a Deus, hoje, na quinta-feira, nós já fizemos ali pronunciamentos na tribuna da Câmara, já estamos ouvindo os deputados agradecer à presidenta porque o decreto foi reeditado e eles vão ter uma folga de mais 3 meses para poder resolver as suas pendências e não perder esses recursos das emendas de 2007, 2008, 2009. Já que nós estamos falando da presidenta Dilma Rousseff, vamos encerrar essa entrevista falando da transposição, é claro. A presidenta vai estar, agora é oficial, deputado, a presidenta vai estar mesmo dia 5 lá em Rondônia. Além da transposição, também ela vai visitar, né, as usinas do Madeira e Jirau. Está tudo pronto? O senhor vai estar recepcionando a presidenta também? Isso, vou estar recepcionando a presidenta. Também na segunda-feira estarei com o governador e a bancada junto com uma audiência com o presidente nacional da Embrapa, né? Onde vamos discutir o fechamento dos escritórios aí, vamos ver se o governo reabre o escritório de Médici e Machadinho, né? Porque o governo está com o propósito de diminuir, de fechar esses escritórios. E aí, na segunda-feira, a presidenta estará às 11 horas, né? A primeira agenda dela é às 11 horas. Aí nós estamos esperando do Palácio do Planalto
se a presidenta vai assinar a transposição lá no evento das usinas ou se será em outro local na capital. Nós já estamos sabendo, deputado, que será no almoço, viu? No almoço. Exato, no clube lá em Porto Velho. E também vai ter uma homenagem, já foi comunicada a Mara, né? Eles entraram em contato com o nosso gabinete, já foi comunicada a Mara, a esposa do saudoso Eduardo Valverde, aos filhos, que vai haver também uma homenagem para o nosso... um dos melhores deputados que nós já tivemos em Rondônia, Eduardo Valverde. Aí o que eu quero confirmar é que a transposição, essa novela, vai acabar, a presidenta assina o decreto, e aí assinando o decreto vai começar a regulamentação, que vai durar 1 ano e meio mais ou menos para fazer essa transposição dos funcionários públicos para a União. Deputado Padre Tom, a dificuldade também depois seria a criação da comissão ou não? O senhor acha que a presidente já vai levar na bagagem essa novidade também? Não, no próprio decreto, né, já foi determinado, e isso foi positivo, por quê? Porque determinou um tempo para fazer a transposição de 18 meses, e também ali já definiu a comissão, definiu que são 8 pessoas, né, e 4 efetivos e 4 suplentes. Então é na assinatura do decreto, então, deputado? Sim, na assinatura do decreto automático. eles já vão trazer e determinar isso aí. Aí os funcionários não precisam se preocupar, porque pelo tempo que passou, né, esperando, não é agora que eles não vão ter que definir essa equipe que vai fazer o processo de transposição, analisar os mais de 20 mil processos dos funcionários que por opção, vão se transferir do Estado para a União. Deputado, como é que o senhor avalia aqui a união da bancada federal? O senhor acha que a bancada está unida, deputado, ainda, ou o senhor acha que ainda já começou a dispersar um pouco? Qual é a sua avaliação? Não, eu acho que nós vivemos um bom momento, a bancada do governo federal como um todo, porque o governo está querendo unir a bancada, unir a sua força aqui, logo após a saída do Palocci e a entrada da Ideli Salvati. Eu senti muito positiva a recepção da ministra de querer estar próxima de nós, e eu acho que a bancada de Rondônia tem que também marcar a agenda com a própria ministra das Relações Institucionais, para que una mais a bancada, mesmo que a bancada seja de partidos diferentes, a maioria são de partidos diferentes, o do PT, o outro do PP, o outro do PV, outros do PMDB e outro do PSB e outro do PTB. Eu acho que há a possibilidade da gente caminhar juntos, porque se esfacelar é pior, não para nós, mas é pior para o povo de Rondônia. Ok. Deputado, eu queria agradecer a tua presença no programa Conexão Brasília, deixar os microfones à sua inteira disposição e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Eu que agradeço ao Fábio, que me dá essa oportunidade novamente, agradecer e abençoar o povo de Rondônia, e nesse final de semana eu estarei aí na região da Zona da Mata, amanhã estarei em Rolim de Moura, visitando a Ematé, e à tarde falarei para os funcionários públicos municipais do município de Alta Floresta do Oeste. Isso na sexta-feira, né, deputado? Hoje, né? Que hoje é sexta. Hoje, isso mesmo. Hoje na sexta-feira estarei estarei em Alta Floresta à tarde, onde falarei para os funcionários públicos municipais, e no sábado eu vou visitar a comunidade indígena do Rio Branco, no município de Alta Floresta. E também, não sou de ferro, passarei na festa da linguiça, que é da comunidade, uma belíssima festa da comunidade luterana ali de Alta Floresta, lá perto do distrito de Santo Antônio. Ok, deputado. Obrigado. Aí que Deus abençoe o povo de Rondônia, e até terça-feira assinando a transposição junto com a presidenta Dilma Rousseff. Então, conversamos com o deputado federal Padre Tom. Aproveita e manda um abraço a todos os nossos amigos, né, que estão aí ligados com o nosso programa, tá bom? Quero agradecer a você e dizer que na próxima semana, com certeza, estaremos de volta com mais um programa Conexão Brasília. A direção desse programa ficou a cargo do nosso amigo, do nosso companheiro, Denis de Oliveira. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Ele assim nos consentir. Você ouviu, diretamente do Planalto Central, prometendo voltar com esta Conexão Brasília-Rondônia, com a apresentação de Fábio Camilo.